Fala, chefe! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Vanessa Sanches da Mentoring RH e toda semana eu trago por aqui conteúdos voltados às lideranças e também recursos humanos. Então aproveita, se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum tema. Aqui você vai encontrar muitas dicas e ferramentas para colocar em prática aí na sua empresa e melhorar a sua performance. E hoje eu quero falar com você sobre um tema que parece assim sofisticado demais para pequenas empresas, mas que na prática costuma ser a diferença entre uma equipe engajada e uma empresa vivendo uma crise interna: cargos e salários. E para explicar isso eu vou te contar uma história. Ela é fictícia, mas eu garanto, é tão parecida com o que acontece no dia a dia que talvez você se reconheça. É a história da empresa Horizonte. A empresa Horizonte era pequena. Tinha cerca de 18 pessoas, cresceu rápido. O dono, o Marcelo, era muito bom de vendas e a empresa estava indo muito bem. Como é comum em empresas menores, todo mundo era multifuncional. A Juliana, por exemplo, entrou como assistente administrativa, mas fazia de tudo: atendia cliente, cobria o financeiro, resolvia coisa de estoque, organizava agenda, ajudava até nas contratações. E no começo isso funcionava, porque quando a empresa é pequena, você precisa de gente que faça acontecer. Só que tem um detalhe: o crescimento dessa empresa veio, mas a estrutura não acompanhou. E foi aí que começaram os problemas. Um dia, a Juliana entrou na sala do Marcelo e disse: "Eu preciso conversar com você. Eu gosto muito daqui, mas eu estou fazendo função de 3 pessoas." A frase parece simples, mas é o primeiro alerta. O Marcelo respondeu algo bem comum: "Eu sei, Ju, mas é uma fase. Aguenta só mais um pouco, depois a gente ajusta." E ela saiu. E aparentemente ficou tudo bem. Mas ali nasceu o primeiro risco. Quando o trabalho cresce e o cargo não existe de verdade, a empresa fica dependente do esforço e do improviso. E improviso tem prazo de validade. Alguns meses depois, entrou um analista novo, o Rodrigo. O Marcelo precisava preencher a vaga rápido e, para não perder o candidato, ofereceu um salário acima do que a empresa vinha pagando para funções parecidas. O Rodrigo entrou, comentou casualmente com alguém sobre o salário, isso quase não acontece, né? E isso virou assunto. E aqui está o segundo sinal: o efeito comparação. Em menos de uma semana, o Marcelo ouviu de 3 pessoas diferentes frases como: "Eu faço mais do que ele e ganho menos." "Eu estou aqui há mais tempo e nunca fui reconhecido." Então quer dizer que é só ameaçar sair para ganhar aumento? E aí o clima começou a ficar pesado. Percebe o que aconteceu? Sem critérios claros, salário vira negociação no impulso. E negociação no impulso vira sensação de injustiça. E a sensação de injustiça é um dos fatores que mais detonam o clima e a confiança na liderança. O que aconteceu em seguida? Pedidos de aumento em cascata. Depois disso, o Marcelo entrou num ciclo perigoso. Ele não tinha uma estrutura de cargos, ele não tinha faixas salariais, não tinha critérios de crescimento. Então, cada conversa de aumento era baseada em argumentos emocionais e urgência. "Estou precisando, recebi uma proposta, a inflação aumentou muito, eu faço muita coisa." E algumas dessas demandas eram justas, sim, mas o problema não era as pessoas pedirem aumento, o problema era a empresa não ter uma régua para decidir, não ter critérios claros. Quando não existe uma régua, tudo parece injusto para outra pessoa. Se você dá um aumento, abre precedente para os outros também pedirem. Se você não dá, perde gente boa. Se você dá para um e não dá ao outro, o clima piora. A empresa vai ficando refém de uma bomba relógio. E aí aconteceu o mais comum: a Juliana pediu demissão. Ela saiu sem fazer nenhum escândalo, foi educada, falou que tinha recebido uma proposta e que queria novos desafios. Mas, quando ela saiu, a empresa sofreu, porque tudo passava por ela. O financeiro ficou atrasado, o atendimento caiu. O Marcelo percebeu que metade das coisas ele nem sabia que existia, porque era a Juliana que resolvia. E aí ele entendeu uma frase que eu sempre repito: quando a empresa não tem cargos claros, ela não tem processo, ela tem pessoas segurando o caos. E quando uma dessas pessoas vai embora, o caos aparece. E em empresas pequenas, perder uma única pessoa pode gerar prejuízos gigantescos, porque ela detém muitos conhecimentos.
Depois dessa demissão, Marcelo fez algo inteligente. Ele parou de tratar cargos e salários como coisa de empresa grande e começou a olhar como o que realmente é, um sistema de organização e proteção para a empresa e de justiça e oportunidades para os colaboradores. E o primeiro passo não foi criar burocracia, foi criar clareza. Ele fez 3 coisas simples, mas poderosas em cargos e salários. Primeiro, definiu cargos e responsabilidades de cada um. Ele mapeou o que cada pessoa fazia e organizou as entregas por função, algo bem objetivo. Resultado, reduziu o retrabalho e diminuiu aquela sensação de ninguém sabe quem faz o que aqui dentro dessa empresa. Segundo, criou níveis e expectativas de crescimento. Ele estruturou possibilidades claras. Para você sair de assistente para analista, você precisa dominar isso, você precisa entregar aquilo, assumir tais responsabilidades, ter tal formação. E isso muda tudo, porque tira a carreira do achismo e coloca a evolução profissional no campo do combinado. Terceiro, estabeleceu faixas salariais e uma política salarial para definir como seriam realizados os ajustes e promoções. Para isso, ele olhou como estava o mercado, mas principalmente quanto a empresa dele consegue pagar para cada cargo. Essas faixas eram coerentes com as responsabilidades e a complexidade de cada cargo. E a política salarial refletia a realidade da empresa dele, uma pequena empresa. E em poucos meses, a Horizonte mudou o padrão. O gestor conseguia cobrar com clareza, porque as entregas estavam definidas. As pessoas entendiam o que era esperado e o que elas precisavam fazer. O clima melhorou, porque começou a existir a percepção de justiça. A empresa reduziu pedidos de aumento no impulso porque havia processo. E o mais importante, a empresa ficou menos dependente de heróis, porque herói cansa e herói vai embora. Agora eu te pergunto, aí na sua empresa hoje, as pessoas sabem exatamente o que é responsabilidade delas? Você tem critérios para aumento e promoção ou é tudo na conversa e na urgência? Você tem clareza se está pagando de forma coerente ou se está pagando incêndio? Se a resposta para alguma dessas perguntas for não, cargos e salários pode ser o próximo passo para profissionalizar a sua empresa sem burocratizar. E eu gosto de reforçar, não é sobre ter um sistema perfeito, é sobre ter um sistema possível. Pequenas empresas precisam de cargos e salários porque isso evita conflitos e injustiça, ajuda a contratar melhor, dá perspectiva de crescimento, reduz rotatividade de pessoal e protege o caixa de decisões reativas. Agora comenta aqui embaixo, aí na sua empresa, qual que é o maior problema hoje? Gostou do vídeo? Então curte, compartilha, se inscreve aqui no meu canal e até o próximo vídeo.